Fernando Alonso lançou um aviso à equipe Aston Martin, que tem apresentado desempenho abaixo do esperado. É hora de trabalhar mais, falar menos e entregar mais, disse ele após um Grande Prêmio da Espanha sem pontos. Ele não espera melhoras nas curvas e trechos de alta velocidade do Red Bull Ring e acha que será uma pista dolorosa para Aston Martin. O problema fundamental é o desempenho do assoalho, que não gera downforce significativa. Mas por que apenas 2 meses após comprometer seu futuro na Fórmula 1 com Aston Martin, Alonso chamou a atenção para os problemas da equipe de forma tão pública? Bem, na Fórmula 1 o que importa é o desempenho, e ele não está satisfeito com as melhoras que a equipe tem apresentado. Esse problema afeta a Aston Martin já há algum tempo. Rivais como McLaren, Mercedes e Ferrari deram passos maiores, enquanto a Aston Martin tem ficado atrás de equipes do segundo pelotão, como Racing Bulls, Alpine e Williams, dependendo das características das pistas. Na Espanha, onde Alonso largou em 11º e terminou em 12º, a equipe teve uma de suas piores performances. É por isso que Alonso está pedindo que a Aston Martin prove que pode trazer upgrades que realmente proporcionem os resultados esperados e reduzam o déficit aerodinâmico para as equipes de ponta. A pressão é alta, dado o enorme investimento de Lawrence Stroll, que lidera o consórcio proprietário da equipe. Eles possuem uma nova fábrica de última geração, um túnel de vento avançadíssimo que será concluído até o final deste ano, uma força de trabalho altamente expandida e a parceria com a Honda para 2026, mas estão longe de atingir seus objetivos. Esses objetivos foram estabelecidos por Stroll em 2021, quando a equipe se tornou a Aston Martin Racing. Ele deu um prazo de 3 a 5 anos para lutar lá na frente. Mas o fato é que o tempo está passando. Esta é a 4ª temporada da Aston Martin, a 6ª desde que Stroll comprou a Force India, em 2018. O investimento tem sido volumoso e o recrutamento agressivo, mas o progresso vem sendo instável. Inevitavelmente, isso gerou preocupações sobre a paciência de Stroll. O chefe da equipe, Mike Krack, uma pessoa racional e calma, altamente respeitada por quem trabalhou com ele, minimizou recentemente essas preocupações. Ele não negou a impaciência de Stroll pelo sucesso, mas enfatizou que o dono da equipe tem plena consciência dos prazos necessários para melhorar e para fabricar peças. As peças citadas por Krack estão a caminho e Alonso as aguarda com otimismo. A Aston Martin argumenta que ainda está em fase de construção e que seu potencial é enorme, mas ela não está cumprindo o ritmo imposto pelo cronograma estabelecido pelo proprietário. Essa desconexão está no centro das críticas, e não importa o quanto Krack defenda a equipe, mesmo não tendo sido ele quem estabeleceu o cronograma, já que só foi contratado no início de 2022. Isso, combinado com o progresso inconsistente em relação ao resto do grid, levanta dúvidas. Há muitas conversas sobre a possível contratação de Enrico Cardile, da Ferrari, bem como um intenso cortejo a Adrian Newey. Seriam contratações impactantes, principalmente Newey, que pode virar o jogo se for usado corretamente. Obviamente, a Aston Martin evita esse assunto, mas quando perguntamos a Krack sobre a possibilidade de novas contratações, ele se limitou a dizer que é necessário estar aberto a novos recrutas. Mas o fato da Aston Martin estar avaliando essas contratações gera perguntas sobre sua avaliação da liderança atual. Newey não seria o líder técnico no dia a dia, mas integrar alguém como Cardile pode ser mais problemático. Dan Fallows foi tirado da Red Bull a peso de ouro para ser o diretor técnico. O projeto começou bem sob sua liderança, mas as dificuldades recentes estão aumentando a pressão, que foi agravada pelas palavras de Alonso. Então, antes de entrarmos no que está por vir, vamos analisar o que aconteceu nos últimos 18 meses. Não faz muito tempo que a Aston Martin era uma das grandes novidades da Fórmula 1. Alonso foi ao pódio em 6 das primeiras 8 corridas de 2023 e se tornou o oponente mais próximo da Red Bull. Após 8 corridas, a Aston Martin estava em terceiro no campeonato de construtores e teria sido a segunda se Lance Stroll tivesse conquistado mais do que 37 pontos para serem somados aos 117 de Alonso. Depois de acumular 154 pontos nas primeiras 8 corridas, a Aston Martin só conseguiu mais 126 nas 14 restantes e caiu para o 5º lugar no campeonato de construtores. Para ser justo, é preciso destacar que a pontuação da Aston Martin no início de 2023 foi ajudada pelo desempenho fraco dos maiores adversários. Ferrari e Mercedes começaram mal a temporada e a McLaren enfrentou dificuldades até uma série de upgrades a transformar em uma equipe de ponta. Mas quando a concorrência melhorou, a Aston Martin estagnou.
No começo de 2023, o carro era muito forte em pistas lentas e não tão bom em trechos rápidos, mas as tentativas de ampliar essa janela de desempenho não foram bem sucedidas. Os upgrades deixaram o carro mais difícil de pilotar e isso abalou a confiança dos pilotos. O carro ainda andava bem em pistas lentas e Alonso obteve um segundo lugar brilhante em Zandvoort. No fim da temporada, a Aston Martin encontrou uma combinação de especificações adequada. Alonso então conquistou o terceiro lugar em Interlagos depois de uma batalha sensacional com Sérgio Pérez, só definida na linha de chegada. Isso fez com que a média de déficit da Aston Martin nas últimas 3 corridas fosse semelhante à do início da temporada, o que deu a impressão de que a tempestade tinha passado. A grande questão era se as lições de 2023 foram aprendidas e garantiam que esses problemas não se repetiriam. A Aston Martin teve um começo sólido nesta temporada, disputando o posto de quarta melhor equipe com a Mercedes e chegando entre os 6 primeiros em 3 das 4 corridas iniciais. Mesmo não sendo tão bom quanto no ano passado, o déficit de ritmo para as equipes de ponta era semelhante à mesma fase da temporada anterior, o que constituía um começo sólido. Mas desde então essa forma caiu, e isso é o que mais preocupa. Nas primeiras 5 corridas, a Aston Martin sempre esteve entre os 4 carros mais rápidos em uma volta. De lá para cá, oscila entre o quinto e o nono. Embora tenha havido uma pequena reação no Canadá, onde a Aston Martin obteve 14 pontos, que é a sua maior pontuação em 2024, isso só aconteceu porque a pista de Montreal favorece as características do carro. Como não tem downforce suficiente, a Aston Martin não se dá bem em curvas longas. Atualmente, gerar downforce é relativamente fácil com os poderosos túneis Venturi no assoalho. O mais difícil é controlar essa downforce e conseguir um bom equilíbrio entre as curvas de alta e baixa velocidade. É isso que a Aston Martin vem tentando resolver no último ano e meio, mas o comportamento piorou quando os upgrades foram introduzidos. Sim, houve ganhos. Como diz o diretor de desempenho Tom McGough, o carro está bem melhor do que no ano passado, mas todos estão melhorando. No Qualify da Espanha, a Aston Martin foi quase 9 décimos de segundo mais rápida do que no ano passado, mas os outros estão melhorando em um ritmo mais rápido e por isso a Aston Martin está ficando para trás. O problema é que os upgrades criam características indesejáveis. Como Alonso diz, o carro tinha um comportamento muito diferente no início da temporada, mas começou a piorar quando se introduziu a primeira grande atualização, no Japão, que teve mudanças no assoalho e nos sidepods. Essa falta de atualizações consistentes e produtivas indica a falta de compreensão da Aston Martin sobre a ciência desses carros de efeito solo, que de fato são difíceis de lidar. Mas ainda há razão para ter esperança. Alonso sugeriu que a atualização que deve aparecer no GP da Hungria, antes das férias de agosto, é um passo importante. Ele indica que finalmente a equipe entende melhor seus problemas e sabe como enfrentá-los melhor do que nos meses anteriores. Quando o nosso colega Ed Straw perguntou a Crack sobre os comentários de Alonso após o GP da Espanha, ele disse que vem compartilhando desse otimismo desde que viu os resultados encorajadores do túnel de vento e de outros métodos de simulação. Se todo esse otimismo vai ser concretizado com a atualização da Hungria é outra questão, já que produzir novas peças é sempre uma corrida contra o tempo. Mas McAuliffe, que é um engenheiro altamente competente e sabe o que está falando, diz que agora a Aston Martin tem uma ideia mais clara do que precisa fazer do que tinha antes. O problema é que, ao contrário da McLaren, que tem sido capaz de identificar e fala claramente sobre seus problemas, a Aston Martin sempre foi vaga sobre as razões de suas fraquezas e como elas são enfrentadas, o que cria dúvidas se elas são realmente compreendidas. A confiança e o progresso consistentes da McLaren consolidam sua credibilidade quando ela promete mais progresso. Mas a forma vacilante da Aston Martin e suas atualizações inconsistentes não inspiram confiança em quem está de fora. Como uma das equipes mais reservadas e cautelosas do paddock, ela projeta a imagem de não ser muito honesta consigo mesma em todas as áreas. E como essa é uma atitude histórica da equipe, surgem as preocupações. Em última análise, o desempenho dirá se a Aston Martin realmente entende o problema e sabe como aproveitar toda a sua força. E como Alonso está pressionando publicamente, ele provavelmente vai mostrar todo o seu descontentamento se os novos upgrades voltarem a decepcionar. A equipe já viu que o cronograma original era otimista e enfatiza que ainda está em fase de construção. Seu novo campus está longe de ser concluído e 2026 é o prazo mais lógico, com a chegada da Honda e com a grande oportunidade que as novas regras trarão. Mas como o Crack diz, qualquer cronograma deve ser encarado com cautela, porque o progresso nem sempre é linear. O que mais preocupa é que hoje o estágio de competitividade da Aston Martin é quase o mesmo do final de 2022, quando era a sexta melhor equipe.
Não precisa vencer agora, mas as novas atualizações precisam recolocá-la como frequentadora consistente do Q3 e dar início ao processo de aproximação das 4 melhores. Se esse padrão decepcionante de atualizações continuar e o desempenho em relação à oposição não melhorar, pode-se esperar que Lawrence Stroll passe a questionar essa estagnação com ênfase ainda maior e tome medidas corretivas.